Boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara e está no ar o Câmara Debate. O assunto de hoje são as mudanças propostas pelo governo de Jair Bolsonaro ao Código de Trânsito Brasileiro. Os meus convidados são o vereador Patrick Cavalcante, o advogado especialista em trânsito Gilmar Teixeira Lopes, o secretário de Segurança Pública João Darcy Gonçalves da Rosa e também o diretor de CFC Luiz Fernando Pereira. Boa noite, então. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Satisfação. Gente, então eu dividi o programa de hoje em alguns tópicos para que a gente possa, então, debater essas mudanças de uma forma mais didática. Mas antes disso, eu quero saber a opinião de vocês sobre o atual Código de Trânsito Brasileiro. Ele está atualizado, ele é eficiente ou ele está desatualizado, é ultrapassado? Quem começa? Falarem, né? Gilmar. No meu ponto de vista, o Código de Trânsito Brasileiro vem contemplando uma realidade, vamos dizer, cada vez se ajustando mais ao contexto da sociedade contemporânea. Então, apesar de ser um código de 1997 para 98, né, o código já demanda mais de 20 anos, com certeza absoluta ele vem sendo atualizado constantemente. Não é por nada que já dispomos de diversas resoluções após, vamos dizer assim, a constituição do novo código. Então, realmente, mais importante que isso também é que os DETRANs vêm adequando as justas punições de forma compatível também ao sistema atual. Então, o Código de Trânsito Brasileiro realmente é um dos melhores que eu conheço. Fernando. Concordo com o Gilmar, né? Na nossa tarefa como CFCs, todas as alterações que tem, a gente tem que ir trabalhando com o usuário, né, do sistema, que é atualizando ele, né? Secretário. Eu vou na mesma linha. Eu entendo que o nosso código é um código muito bom. Eu acho que o Dr. Gilmar ele cadenciou bem a questão que ele vem sendo corrigido, né, periodicamente, de acordo com as nossas necessidades. É um código que tem uma lei bem distribuída. Nós temos uma penalidade forte, né, para algumas questões, principalmente quando ocorre o crime. E, infelizmente, o nosso condutor ele não tem o conhecimento do que consta no nosso Código de Trânsito. Então, por isso que muitas vezes ele comete as infrações, comete o crime e só vai se aperceber daquilo que cometeu quando ele está respondendo. Vereador Patrick. Em parte, que nossos convidados, colegas aqui no debate estão em partes com razão, na minha concepção como um agente político e não tão especialista na questão do trânsito. A gente estuda um pouquinho a questão do trânsito para se adequar também, para poder participar dos debates, ou na Câmara de Vereadores, ou orientar a nossa comunidade. Mas além de todas as mudanças e adequações que a gente vê que entra um governo, sai governo, as resoluções e mudanças são feitas, né? Eu vejo que nós temos que ser mais amplos, porque a gente cobra muito dos direitos dos nossos condutores, né? Que são infratores, nós temos que penalizá-los muitas vezes, mas o que o governo está fazendo para melhorar isso? Na concepção de estrada, sinalização. Então é um conjunto que eu acho que deveria ser estudado de uma forma mais ampla. Não somente as resoluções que estão no papel, que são leis que têm que ser punidas do trabalhador. Agora nós temos que falar, as nossas vias, as nossas rodovias, elas estão com estrutura para dar o suporte das mudanças que são feitas. Então é muito ampla essa questão, mas eu avalio que nós temos evoluído muito. Mas para a gente poder debater mais do que isso e evoluir ainda, nós precisamos que o governo federal, o governo do estado, os municípios pudessem dar uma estrutura e adequação melhor de sinalização e de estradas, né, de rodovias, para que a gente pudesse diminuir o índice de acidentes com mortes e também a questão de multas. Pois é, uma das alegações, uma das justificativas do governo federal é exatamente essa, de que nós temos uma indústria de multas aqui no país. Eu vejo, do meu ponto de vista, que quem é multado é quem é o infrator. Aí nós vamos entrar naquela esfera que nós conversávamos aqui antes do início do programa, né? Mas por que ele é infrator? Porque estava escondido o pardal ou o sinalizador de multa atrás de uma árvore, de uma moita? Bem, aí que nós temos que avaliar quais são os pontos que tem que ser, e eu cito aqui sempre um exemplo, vai tirar os pardais da estrada. Mas se nós ir para a Vacaria, vou citar a Vacaria como um exemplo, a nossa BR-285, ela atravessa a cidade de Vacaria por dentro. E Vacaria tem que ter sinalização os lombados, senão nós vamos ver muitos acidentes com danos materiais e com danos que tirem também a vida das pessoas. Então, eu acho que tem que ser muito debatido esse tema. Agora, o governo federal tem, sim, dados bem mais do que nós, escutou provavelmente o Centro de Condutores, os CFCs, os especialistas em trânsito para fazer as alterações. Eu só avalio que algumas mudanças, elas ocorrem
e o cara só toma multa quando ele é infrator. E nós cuidamos, como motorista eu cuido muito para que eu não tenha infração. Eu vou viajar para um lugar onde eu não conheço, eu faço um estudo e vejo onde é que tem as lombadas eletrônicas, onde é que tem, para mim ter o cuidado de não passar lá e ver que está atrás de uma árvore. Nós saímos na saída de Passo Fundo, quem vai a Porto Alegre, na descida ali é um 135, 153 ali, né? 153, nós estamos descendo, ele está atrás de uma árvore. Quer dizer, é um pega-ratão ou ali é um lugar estratégico? Será que ali seria o melhor lugar para colocar? Então são esses pontos que a gente vê que muitas multas são geradas nesses pega-ratão. Uhum. Pois é, um dos pontos mais criticados desse projeto que foi entregue na Câmara dos Deputados é referente ao aumento do limite de pontuação da CNH, passando de 20 para 40. Vocês acreditam que os motoristas vão relaxar, digamos assim, mais? Fernando. Na minha posição, eu vejo que poderá criar uma situação muito delicada, que dá uma sensação de impunidade muitas vezes, né? Já com essas regras que tem, eu já atinjo elas, né? Mesmo muitas vezes com descuido ou alguma coisa mais comportamental, eu me preocupo bastante com essa liberação, que poderá aumentar tanto os acidentes de trânsito, que é o que a gente trabalha tanto para evitá-los. Então, vai depender muito na questão mais cultural, educacional e social também, esse tema, né? E como diretor também de CFC, digamos, o número de trabalho diminui. Provavelmente nós também vamos ter uma demanda menor, porque aumentando a pontuação, né? Tudo isso vai dentro de uma pirâmide onde que, com certeza, é uma roda ali que vai diminuir o nosso serviço. Né? Mas não é que a gente quer esse tipo de serviço, né? É que prevê a legislação que nós somos obrigados a fazer esse trabalho, né? Então, já foi até criado outras ferramentas hoje, né? Em relação a isso, que hoje uma pessoa que comete algumas infrações de trânsito, né? Consciente ou inconsciente, muitas vezes, que eu e o Gilmar muitas vezes temos a oportunidade de conversar, as aulas em AD, né? Que não para e ele continua fazendo elas. Então, está tendo outras opções, né? Em relação a isso, né? Gilmar. Eu devo admitir aqui que o nosso secretário está com a sua razão quanto à questão da consciência humana, né? E o vereador Patrick também apresenta um dado importante que chama-se planejamento, conhecimento da região, do aspecto viário, e a questão legal contemplada também pelo Fernando aqui, mas eu entendo também um outro lado fundamental: a consciência de cada motorista sobre os seus atos, sobre os seus gestos no seu cotidiano. Ele tem a certeza da sua condução de forma adequada e justa perante a lei e perante o respeito ao próximo. Se ele tem esta consciência e, simultaneamente, conhece as disposições do Código de Trânsito, ele vai ter absoluta certeza que ele vai concluir de uma forma: eu tenho que respeitar a lei para viver em paz. Este é o ponto que eu acho que tem que ter a chamada consciência, né? Agora, o que eu faço uma crítica severa aqui quanto aos aspectos doutrinários discutidos muitas vezes em sala de aula, eu sou muito pelas coisas práticas. Ou seja, você tem que, se você não aprende pela consciência, pelo amor, vai aprender pela dor. Então, antes que isso aconteça, admite uma realidade. As coisas do mundo, tudo pode acontecer, os acidentes acontecem. E não pensa que é somente com os outros. Pode acontecer no teu âmbito de pessoas muito próximas a você, mas desde que as pessoas tenham consciência de que isso poderá acontecer, sim. Então aí eu tenho que adotar as cautelas necessárias. Ou seja, eu sempre tive comigo: inteligente é o homem que aprende com os seus erros, mas sábio é o homem que aprende com os erros dos outros. Então, quando eu contemplo uma jurisprudência, uma decisão de magistrado, umas posições judiciárias, quando eu contemplo boletins de ocorrência, quando eu contemplo numa sala de aula que estão lá alunos fazendo reciclagem em decorrência de algum acidente, é porque isso é possível acontecer. Se é possível acontecer, eu tenho que ter consciência. Eu tendo consciência, eu tenho que respeitar os limites humanos, da possibilidade da falha humana, e os limites da lei que me asseguram o cumprimento dela. Secretário. Eu vejo da seguinte forma: acho que não vai mudar nada. Por quê? Nós temos o bom motorista. Qual é o conceito do bom motorista que nós temos, né? O bom motorista, até temos um programa do governo que ele vai chegar no final do ano, vai pagar menos o IPVA, vai ter um desconto, vai ter um abatimento.
A gente observa aquelas pessoas que deslocam até a secretaria quando eles são multados pela primeira vez, né? A preocupação deles é que eles foram multados e que eles vão ter o ponto na carteira deles, né? E a primeira multa, às vezes, ou faz 3, 4 anos que não são multados, agora retornou a multa. Então, esse motorista pode ser 30, 40, 50 pontos, porque essa concepção eles vão permanecer sempre, de dirigir com cautela, com cuidado, com zelo, né? E nós temos aquele motorista que nós tivemos um exemplo agora recentemente, pegamos aí um motociclista que tinha mais de quantos mil? 150 mil de multa? 20 e poucos mil de multa, uma moto que ela vale 4, 5 mil reais. Então não vai mudar para esse. Nós temos o profissional que utiliza o seu veículo para trabalhar. Perfeito. E por ele utilizar diariamente, dirigir quilômetros, faz 4, 5 mil quilômetros por mês, ele é suscetível a ser notificado mais vezes do que esse motorista que é o motorista de casa, que só sai para trabalhar, só sai para estudar, entendeu? Então não vai mudar. O doutor tem razão, é a educação, é a consciência de cada um. É isso que nós devemos trabalhar e tentar mudar. O presidente vai aumentar 40 pontos lá na carteira. Vai diminuir a acidentalidade ou vai aumentar a acidentalidade? É isso que a gente tem que ver. Hoje nós temos aí mais de 40 mil pessoas que morrem no trânsito por ano. Isso é dado, é verídico, né? E temos o dobro ou o triplo de pessoas que ficam sequeladas no trânsito no Brasil por ano. Aí você imagina um jovem de 16, 17 anos que tem uma perna amputada. Acabou com a vida. Não acabou com a vida, mas ele vai ter a dificuldade para o resto da sua vida, né? Então nós temos que analisar isso, né? O que nós vamos colher com essas mudanças, se nós vamos colher frutos ou não, né? Eu vejo, eu particularmente, até entendo de que deva ser mudado, aumentada a pontuação, né? Para não beneficiar, mas para dar uma proteção maior para o profissional que se utiliza do veículo, porque 20 pontos, ele tendo 3 infrações gravíssimas, já se foram os 20 pontos dele. Né? Pelo seu posicionamento, teríamos que ter uma classificação a partir de uma hipótese da própria carteira de habilitação. Eu não sei se é profissional, nós fazer uma classificação exatamente de acordo com a carteira. Se fosse possível, muito bom. Aquele que é o motorista que só usa o veículo. No meu caso, minha carteira é a carteira simples, eu só uso para trabalhar, para ir para a escola, para me divertir. 20 pontos. Aquele que tem a profissão, que dirige, que faz tantos quilômetros por mês, poderia aumentar um pouquinho. Veja bem o seguinte, o próprio Código de Trânsito, né, secretário, ele já contempla lá na legislação, e os juízes vêm aplicando isso na lei penal, quando é um profissional do volante, agrava a pena dele se ele sofrer um acidente de trânsito. Então, justamente por o juiz examina, isso é profissional do volante, categoria C, D e E. Então, ele é até agravada a sua pena justamente por não respeitar a legislação. E nós temos como verificar cada cidadão, o prontuário do cidadão. Se ele é notificado por passar em sinal vermelho, por fazer a ultrapassagem em faixa contínua, entendeu? Então a gente pode classificar ela já é classificada, né, de média, grave, gravíssima as infrações, mas nós podemos fazer essa análise, né, e para depois tomar uma decisão, porque as decisões normalmente elas são iguais para todos. Para aquele motorista que cometeu, às vezes comete por uma situação, uma questão gravíssima, ele tem a mesma solução do seu problema administrativo do que aquele que comete diversas infrações gravíssimas. A nossa constituição diz que a lei é para todos, né? Nós não temos que fazer uma legislação beneficiando uma categoria e as outras não. Eu falei antes, mas essa é a preocupação. Como que os proposta- CFCs vão depois ter toda essa estrutura, todo esse cuidado, como é que vai funcionar? E só fazer uma muito ressalva, trabalho. Patrick, a gente está falando só do ato, né, consumado da infração, né? Sim. Mas nós, Centro de Formações, a gente vê muito durante o dia, das nossas atividades, de profissionais que estão trabalhando e deixaram seu carro em casa e um familiar usufruiu do veículo e houve, ou muitas vezes, uma situação de você não atualizar A transferência, a multa, né? o teu endereço no CRVA, que é muito importante, as pessoas estão ouvindo, que geralmente muitos são penalizados por isso, que a notificação ela não chegou até a casa do cidadão para ele informar quem de verdade era o condutor. E muitas vezes também as pessoas não têm o hábito de, quando se mudam de endereço, eles alteram, vão a um centro de formação, não tem custo nenhum, leva-se o seu comprovante de residência atualizado, a gente faz na hora a atualização. Hoje vai o teu celular
dispara-se uma notificação para você se cadastrar no Detran e também o teu e-mail, justamente para facilitar, se algo houver dessa natureza, para você poder tomar suas providências. Então, o que eu vejo muito disso é pai sendo penalizado pelos filhos. Que o filho compra o veículo no nome do pai porque ainda ele não tem condições de passar o financiamento no nome dele. E aí o pai trabalha, é um profissional do volante muitas vezes. E essa notificação, que não era de ciência do proprietário, ele não ficou sabendo e perdeu o prazo de defesa. A maioria se vocês analisarem assim, os casos que nós temos dentro do centro, são casos de cidadãos do bem, que não são infratores contumazes, e que eles só perderam o direito de defesa. Eles não tiveram recurso nenhum e nem tempo hábil nenhum para não informar sobre aquilo. Lógico que temos daí aqueles casos que as pessoas, que nem o senhor disse, muito consciente, muito bacana da sua parte, as pessoas são conhecedoras quando eles cometem a infração de trânsito e tem muitos assim, eu mereço ser penalizado porque realmente isso eu fiz consciente. Né? E tem uma parte que aceita e uma outra parte que não teve o direito muitas vezes de se manifestar. Para contribuir com o que o secretário falou, essa proposta também estabelece que o condutor que exerce uma atividade remunerada nestas categorias que o advogado Gilmar falou, pode participar de um curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir 30 pontos. Então, antes mesmo dele completar aqueles 40 pontos, ele já pode fazer um curso de reciclagem como uma prevenção para não perder a carteira, já que esse é o ganha-pão dele, digamos assim, né? Sim. Foi uma medida e uma preocupação, né, doutor Gilmar, que o governo federal teve, sabendo que muitos profissionais, e vamos lembrar aqui, que durante o período eleitoral os caminhoneiros todos deram apoio ao governo Jair Bolsonaro, e uma das pautas, quando houve a paralisação, foi essa também, que houvesse uma diferenciação, um cuidado, porque esses são profissionais que lidam no dia a dia, ficam 30, 40 ou até 60 dias, muitas vezes, longe de casa. E tem muitos motoristas, e eu conheço alguns casos, que eles estão sem CNH e estão viajando igual porque eles têm que pagar a prestação do caminhão e trazer o sustento dentro de casa. Então, o próprio governo teve esse cuidado para que não prejudicasse esses profissionais. Falando então dos caminhoneiros, a dispensa de exame toxicológico, como ele é feito atualmente? Ele realmente é eficiente? No meu caso, eu me preocupo muito com essa decisão, porque a gente vê quantas pessoas pararam as suas atividades em consequência desse exame, em números. É assustador muitas vezes os fatos que estão acontecendo em relação a essa medida que era e ela vai parar. Então, a gente parando para analisar assim, nós podemos nos colocar numa situação total de risco lá de uma pessoa que consome... Rebite. O rebite, que é que muitas vezes não é conhecimento, né? Porque alguns casos que eu tive de relato lá no meu trabalho, que venderam aquele produto para ele consumir como se fosse cafeína, para ele ficar um pouquinho mais estimulado para continuar a viagem dele. Na verdade, não era cafeína, eram outros derivados e aonde que comprometeu a situação dele. Tem muitas pessoas que nem têm ideia quais são os componentes que estão dentro de algo que ele vai ingerir. Então, muito preocupante essa situação. Esse ponto aí eu sou totalmente contra. Eu acho que não deve mudar, deve permanecer o exame. Acabamos de falar aqui, né, a quantidade de pessoas que se acidentam e que perdem a vida no trânsito, e aí nós estamos... não é uma limitação. Eu acredito que o pessoal fala que é caro, então a gente tem que baixar o custo do exame. Né? Porque se a pessoa não tem problema com tóxico, ela pode trabalhar em qualquer local. Né? Agora, menos dirigir um caminhão, um bitrem que carrega 40, 50 toneladas, 24 horas, às vezes, de trabalho por dia, né? Dependendo, claro, não é isso, mas enfim. E ele tem que ser uma pessoa que esteja com a cabeça limpa, tranquila, serena, né? Porque vai chegar um momento que ele vai estar estressado, ele vai estar com pressa, e aí ele está sob o efeito Nós temos uma legislação hoje, doutor Gilmar, que pode auxiliar, só para contribuir aqui, para mim depois seguir em raciocínio, que ela limita o tempo a carga horária diária, né? 6 horas por dia, é isso? Na verdade, eu fecho com essa preocupação da questão da limitação de carga horária, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, não é essa a realidade. Né? Agora, eu assino embaixo as manifestações do secretário aqui,
Eu também sou totalmente contra isso. Eu acho que o exame toxicológico tem que ser mantido. Eu atendo um grupo de motoristas de caminhões pertencente aí, tem uma forte relação com eles, a Associação Nacional dos Transportes do Brasil. E a maioria são favoráveis, mesmo eles sendo motoristas, são favoráveis ao exame, porque eles sabem, conhecem o perigo da coisa e de outros colegas que desrespeitam as relações humanas, né? Então isso, eles mesmos são favoráveis. E agora trazendo a nossa realidade, né, porque os casos que eu conheço muitos motoristas aí que foram eliminados e, com a graça do bom Deus, foram retirados da carteira dele. Porque a gente conhece na prática como é que funciona e sabe das consequências. Então realmente tem muitos exames que foram assim, realmente no sentido de tirar o motorista de circulação, e louvável seja Deus que foi retirado em boa hora, porque as consequências são graves. Então eu sou favorável, infelizmente, por causa de uma meia dúzia de pessoas. É uma realidade, porque a grande maioria que são apaixonados pelo que fazem, se envolve no coração e com a alma, e não com a droga. Eu queria concordar com o Dr. Gilmar e com o Gonçalves, nós temos que ter uma redução do valor desse exame, mas não retirada dele, né? Nós vemos que um condutor que usa algum ativo psicológico, né, que possa deixar a pessoa elétrica ligada, esse é o termo que dizem, né? Não há uma fiscalização por parte da estrutura hoje de segurança nacional, Polícia Rodoviária Federal, digamos assim, que cuida, ou estadual, para poder fiscalizar o tamanho do nosso Brasil dos caminhoneiros ou profissionais que trabalham nessa área. Não são todos, né, Fernando, que usam. Com certeza. Nós temos muito mais profissionais de bem que não usam esse tipo de droga, mas esses que usam acabam prejudicando toda a categoria, mas tirando também a vida de pessoas que não tem nada a ver. Está lá um pai de família viajando com a família ou a trabalho, quando vê uma carreta passa por cima, vai olhar, o cara está fora de si, enlouquecido. A gente tem vários vídeos que aparecem na internet que os caras estão ligados, né? Estão fora de si, tem que deixar o cara se acalmar, o cara dirigindo o caminhão em forma enlouquecida. Então, se nós já temos uma fiscalização, uma legislação que fala que é para ficar 6 horas, se nós tivéssemos uma fiscalização, aí eu volto com isso no início, né? Muitas vezes são medidas que o governo faz, mas que o governo não faz a sua parte. Qual é a parte do governo? É fiscalizar. Não adianta nós fazer legislações, leis, resoluções, se nós não conseguimos fiscalizar. Então esse é o grande problema que nós temos, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, a questão da fiscalização das leis. Então, no Câmara Debate de hoje, a gente está discutindo essa proposta que tramita no Congresso a respeito das alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo e retorna em seguidinha, não saia daí. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Debate de hoje está abordando as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Os meus convidados são o vereador Patrick Cavalcante, o advogado especialista em trânsito Gilmar Teixeira Lopes, o diretor de CFC Luiz Fernando Pereira e também o secretário de Segurança Pública João Darcy Gonçalves da Rosa. Secretário, eu inicio então esta segunda etapa do programa com o senhor para a gente falar um pouquinho das cadeirinhas. Esse projeto de lei que foi entregue então na Câmara dos Deputados propõe acabar com as multas para os motoristas que desrespeitarem as regras de transporte de crianças. Então, caso a proposta for aprovada, a punição será apenas com advertência por escrito. O que o senhor acha disso? Olha, nós sempre trabalhamos na questão da segurança. O nosso trabalho aqui na Secretaria, todos os nossos programas, né, a própria educação, que a gente trabalha com a escolinha de educação, a gente busca sempre a segurança da pessoa, do condutor e do pedestre. Você imagina nós admitir então que não necessita mais utilizar a cadeirinha para transportar crianças no carro. Seria a mesma coisa que a gente retirar a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para o condutor do veículo ou para uma pessoa adulta que está sentada ao seu lado. Até mesmo o uso de capacetes, que também está previsto nesse projeto. São medidas que foram
determinadas lá atrás por técnicos, né, por pessoas especializadas na área, né, inclusive com depoimentos médicos, né. A saúde, nós temos peritos, pessoas profissionais da área de saúde que participaram dessas decisões, né, pelas consequências que as pessoas ficam depois dos acidentes, né, e que eles chegaram à conclusão de que esse é o melhor caminho. Então, nós hoje, aceitar a retirada da cadeirinha a transporte de criança, nós estamos dando um tiro no pé. Nós estamos tratando a criança, né, de uma forma totalmente errada, porque a criança é a primeira vítima dentro do veículo, ela é muito sensível, né? Ela se torna um objeto comum dentro do carro em que ela vai flutuar com qualquer colisão, qualquer acidente que aconteça dentro do veículo. Ela não tem como se defender. Concordo com o secretário Gonçalves, eu vejo que nós trabalhamos a questão da prevenção e também os pais que são conscientes vão colocar a cadeirinha sempre, a mesma coisa do motorista que é consciente, ele vai botar o cinto de segurança. Então, na minha concepção, por mais que esse texto caia e não seja mais obrigatório o uso da cadeirinha, ou a multa não existe, vai ser só uma advertência por escrito, né? O pai que é consciente, ele vai continuar botando, os pais vão continuar usando a cadeirinha. Nós tivemos agora, na semana que passou, o anúncio da grande mídia de que 3 ou 4 crianças, tal. Muitas vezes a gente sabe que existe a questão, entre aspas, política, né? De algumas emissoras que não recebem um recurso com o governo federal e aí acabam mostrando alguns números porque houve essa discussão. Mas nós já temos incidentes ou acidentes onde pais não colocam, mas é muito menores, é um índice muito menor. Quando saiu essa fala, essa resolução, essa ideia do governo federal, do presidente Bolsonaro, muitos pais, e nós temos um debate na rádio também, aqui na Câmara conversamos com vários colegas, que dizem assim, olha, tendo lei ou não tendo lei, doutor Gilmar, eu vou continuar botando o meu filho, a minha filha na cadeirinha, independente disso. Então, quem é consciente, não, na minha concepção, não vai atingir. Agora é chovendo molhado. Não precisaria retirar essa medida. Eu acho que nós temos que deixar de punir aquele pai que é inconsciente e irresponsável. Essa é a palavra, irresponsável. Gilmar. Eu fecho com a ideia do secretário Gonçalves e, obviamente, do vereador Patrico, brilhante colocação aqui. Eu acho que desconsiderar a segurança é desprezar a vida. Eu acho que esse é o primeiro ponto que devemos partir, né? Então a lei, ela surge para contemplar uma outra realidade, aquele cidadão, aquele motorista que não tem a necessária consciência. Como o vereador Patrico falou, nós que temos consciência, não precisa nem da lei, porque temos necessária consciência da utilização do cinto de segurança, da cadeirinha, porque vê beneficiar o filho, a segurança do filho. Agora, aqueles que não têm a consciência, infelizmente, tornar-se-á necessário a justa punição, e ela vem através da lei. E retirando a lei, você acaba deixando impune aquele que não tem a consciência. Fernando. Eu fico me preocupando na minha questão que é mais educacional, né, direto ela, e questão de mudança de hábito de comportamento, né? Uma criança, ela até X idade, ela não é obrigada a ter critérios e normas e diretrizes dentro de um carro, que seria um caso, e depois eu vou trabalhar com a habilitação dessa mesma pessoa e eu vou ter que desconstruir o que foi construído. Bem, né? Belo exemplo. Então, se torna desafiador o nosso trabalho, né? Você já vem com uma ideia, um conceito formado, que ali não precisaria, e aí nós nos reunimos para trabalhar com a questão preventiva, educacional, social, cultural. Qual é a mentalidade dessa pessoa? Como que ele vai aceitar esse desafio nosso de ele ser inserido nesses processos nossos, né? Me preocupa bastante isso. Perfeito. A gente falou ali, quando o secretário estava comentando, sobre o uso de capacetes para motociclistas. Hoje é considerada uma infração gravíssima, mas com a mudança ela se torna uma infração média. Acho que é mais um ponto polêmico, né, que relaxa aí na punição de algo que veio para garantir a segurança também. Creio que na mesma linha que nós falávamos sobre a questão da cadeirinha, o princípio é o mesmo, basilar. O Estado tem obrigação de buscar preservar a vida do seu cidadão, sob pena de desconsideração pela vida ou gastos desnecessários. Lembrando que a cada acidente de trânsito, muitas vezes, diria quase todos os acidentes de trânsito, são suportados por nós cidadãos, pelo DPVAT, pelo SUS, seja como for.
Então eu, como cidadão, tenho o maior interesse que o usuário da via pública venha se preservar a segurança dele mesmo. Porque se ele cair no hospital, essa despesa será suportada por nós da sociedade. Tem que pensar na vida inteira, A sequela inteira vai ser custeada por nós. Pensar na segurança coletiva e não apenas em liberdades individuais. Perfeitamente. Então, nesse caso específico, realmente eu também penso que deixar de utilizar o capacete é o desprezo pela sua própria vida. Mas um dos pontos que a gente abordou bastante aqui no intervalo do debate foi com relação à ampliação da validade da carteira de habilitação, passando então para 10 anos. Claro que no caso de idosos, pessoas com mais de 65 anos, vai dobrar também, de 2,5 para 5 anos. Vocês avaliam que isso é positivo ou é perigoso? Isso afeta direto o meu trabalho, né? A questão disso, né? Porque a sobrevivência hoje de um centro de habilitação, um dos pilares é a renovação de carteira, né? Se a gente vê todas as estatísticas de acidente de trânsito com morte, né? E tudo aquilo que através do CID, Código Internacional de Doença, que acontece e que nós ficamos pagando tudo que tem, o que acontece, as causas, as consequências do acidente de trânsito, aumentando o prazo de validade, tenta imaginar quantas pessoas não irão se cuidar dentro do que é hoje. Se ela já se cuida dentro dos 5 anos até os 65 anos de idade, né, e depois dos 65 anos de idade, em 3 anos, ela tem um autocontrole de, no mínimo, estar vigilante à questão da sua saúde, né? Aumentando ela, poderá, muitas vezes, esse tempo, trazer alguns desabonos na saúde da pessoa e que pode, sim, colocar em situações de risco o usuário das vias, né, do trânsito. É a mesma coisa que nós falamos da questão do aumento dos pontos, de 20 para 40. As pessoas já estão acostumadas, já se cuidam, já têm essa prevenção. Agora, nesse contexto, eu vejo e avalio de que precisa ser melhorado, eu concordo muito com essa resolução de 5 para 10 anos, né? Mas nós temos que ter, como disse aqui o Fernando, quantos de nós, quando vai fazer um exame, ou a gente viu agora, foram mais, não sei quantos mil cadastros que mentiram do Bolsa Família, as pessoas foram fazer o cadastro e acabaram mentindo o cadastro. Então, tu imagina quantas pessoas também acabam omitindo algumas verdades ou até mentindo, né, para um cadastro, um exame de saúde para poder fazer. Então, também tem que ter alguns critérios, a gente tem que aguardar melhor para ver como vai ser muito bem ampliado, mas eu vejo que seria de bons olhos essa alteração mesmo, né, dizendo como cidadão, porque vai atingir diretamente todos nós. Mas pensa o senhor politicamente, né? Hoje nós somos 9.500 pessoas dentro do Rio Grande do Sul, só de CFCs, de pessoas. Aumentando o prazo de validade da carteira, essas 9.000 pessoas vão trabalhar dentro dos CFCs. Vai ter que também diminuir a demanda, porque você não tem toda essa rotatividade. Se você criou uma infraestrutura hoje dentro de um centro para você atender manhã, tarde e noite, que são assim que trabalham mas vocês não trabalham só com isso, né? Você tem a renovação, tem a reciclagem, tem outros mecanismos também. Não é só esse que sustenta os CFCs. Mas é um portfólio, é um deles, mas são outros. Mas mas mesmo assim vai dar um índice de desemprego, querendo ou não. Com certeza. A pontuação aumentando, o número de pontuação provavelmente vai mexer também. Então, tu mexe numa situação, vai mexer numa outra. É que quando o governo federal faz essas alterações, ele não olha para a questão de gestão de emprego, não. Ele olha para a massa. Pois foi pensado no custo ou foi pensado na inadimplência? Porque muita gente e a outra situação, vereador, é que assim, a receita de 5 em 5 anos, ela também beneficia o sistema, não é isso? Em 10 anos, essa receita ela vai parar de existir também. Todo o dinheiro que entra numa empresa, ela fomenta a economia. Tudo bem, mas ela vai dar algum reflexo em mais escalas, aí vai vir aí outras situações Mas só para depois passar para o Gilmar, só para o meu raciocínio e deixar que o Gilmar e o Dr. Gonçalves falem, eu vejo muito assim, todas as mudanças que nós tivemos até antes do governo Jair Bolsonaro, algum especialista, algum técnico, algum profissional foi ouvido, de índices, pesquisa, informações, deve ter sido colocado. Aí vem o governo Bolsonaro e refaz o que já estava no governo. Ele não deve ter acordado de amanhã e falar assim, eu vou fazer mudanças e alterações. Acho eu que não. Ele deve ter ouvido. Objeto longo de estudo,
Ao menos eu tenho essa concepção. Eu, quando vou apresentar um projeto de lei na Câmara de Vereadores, eu vou lá com os setores, com a sociedade, com o segmento, faço uma pesquisa, discuto e veja, ele é para uma camada menor ou é para o coletivo? Bem, as leis elas têm que ser para a maioria, não para o coletivo, não para uma determinada camada. Então, eu entendo que o governo também tenha feito isso. Agora, quando eu olho, tira a cadeirinha, Capacete. aumenta a questão do ponto, tira o capacete, quer dizer... Eu fui da época criado, doutor Gilmar, que andava de moto sem capacete, era uma maravilha, né? Agora, quantos amigos meus ficaram em cadeira de rodas, que eu tenho vários amigos que tiveram cadeira de rodas, por quê? Por acidentes que tiveram, se tivesse com o capacete, tem amigos meus que faleceram porque estavam sem capacete. O capacete é um sistema, é um mecanismo de segurança, o para-choque do motoqueiro, do motociclista é a cara dele. O para-choque é que vai defender ele. E sem isso, e aí, como é que fica? Gilmar. Eu até neste momento filio-me um pouco da corrente do nosso filósofo Schopenhauer, filósofo alemão que viveu de 1788 a 1860, se a memória não me falha. E ele dizia que cada vez que respiramos, afastamos a morte de nós. Ou seja, a morte está sempre pronta e preparada para bater a sua presa. Isso aí. Ora, isso revela a fragilidade humana. E quando nós falamos em saúde pública, falamos em direção veicular, eu tenho que ser o primeiro a buscar a preservação deste cidadão, deste condutor, porque ele é tão frágil quanto qualquer outro. Então, eu entendo que a extensão desse prazo para exames constitui para mim uma afronta a esta fragilidade humana. Ao contrário, deveria ser desde o início, a cada 5 anos. Basta dizer que na aviação civil, o piloto ele faz, principalmente o piloto comercial, de linha aérea, ele faz exame médico a cada 6 meses, uma vez por ano. Ele é obrigado a fazer para manter a sua carteira em dia. Imagina. Sob pena de ser excluído do quadro de aviação. Então eu entendo que na mesma relação ali, o piloto é responsável pelo transporte de passageiros, na mesma relação, e aí guardadas as proporções, a quantidade de acidentes aéreos versus acidentes terrestres, a gente vai ver que, guardar as proporções aí, mas somos também responsáveis por bem conduzir o nosso veículo e, como tal, pela saúde. Então, quanto melhor ser o Estado e vigiar a minha saúde, mais seguro será o trânsito. Secretário. Pois bem, eu sou bem assim contra essa questão pelo seguinte. Eu acho até que o sistema atual hoje, os prazos que nós temos estabelecido, ele deveria de ser melhorado. Mas melhorado no seguinte sentido, nós deveríamos de ter uma reciclagem mais seguida do motorista. Porque olha a quantidade de veículos que nós temos hoje aqui no município, no estado, no Brasil. A tendência é cada vez aumentar mais, né? E nós temos pessoas que hoje são motoristas e que não sabem dirigir. Ela passa ali, depois ela fica só naquele trânsito dela normalzinho do dia, tranco. Mas se tiver que estacionar paralelo ela não consegue, se pegar um veículo diferente ela não consegue, não tem o tempo da embreagem. O CFC, ao qual você representa, teve uma ideia excelente que colocou lá duas partes de um veículo de plástico, né? Sim. Onde as pessoas voluntariamente vão lá e treinam a baliza, enfim. Eu acho que esse tipo de iniciativa nós deveríamos ter mais, né? Fazer com que as pessoas passassem a cada 2 anos ou a cada 3 anos num cenário de trânsito e ela fosse praticar diversas situações ali. Eu não estou aqui defendendo nem um CFC, eu nem sei qual é que é a questão orçamentária dos CFCs, enfim, dos profissionais dessa área, se vai aumentar, se vai diminuir. Mas eu vejo aqui a questão da segurança das pessoas, até para ele que vai sair um dia, vai dirigir no asfalto, vai ir fazer uma viagem, tem que estar preparado, o condutor, para ter a sua segurança, né? De sair e chegar com tranquilidade. O discernimento humano já não é mais o mesmo. São algumas alterações que foram propostas no Código de Trânsito Brasileiro. Eu quero só concluir assim, eu tenho um exemplo muito quente na minha secretaria das pessoas que vão buscar o cartão para o idoso, né? Ali não são pessoas que têm 61, 62, 63 anos. Ali vão pessoas com 80 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, que estão buscando o cartãozinho do idoso e estão dirigindo nas nossas vias aqui em Passo Fundo e não sei se não dirigem nas rodovias, entendeu? Então veja as limitações de pessoas que têm 80 anos de idade, uma pessoa que tem
50 anos, 40 anos. Ela é bem diferente, né? Desculpa, eu que cortei o senhor, eu só queria dizer o seguinte, que essas medidas do governo do Bolsonaro, na minha concepção, elas não precisam ter sido proposto para a população, né? Veio de uma demanda, Fernando, da paralisação ou da comunidade, mas nós temos que olhar a questão da prevenção, da segurança. São medidas que muitas vezes, na minha concepção, eu não sou profissional da área, né? Como motorista de final de semana, dizem assim, né? Não sou profissional, vejo que elas vêm para prejudicar muito mais do que nós já estamos acostumados a fazer. Perfeito. Eu vou dar um exemplo, como disse aqui o doutor Gilmar, a minha sogra, ela é obrigada a fazer o curso, fez o curso, pegou a habilitação, a minha cunhada também, mas se elas tiverem que ir para o centro, elas não vão. Elas vão para o centro, elas ficam 6, 7 quadras, às vezes, do centro, onde elas conseguem estacionar o carro, e se tiver que botar numa subida, ela tem que chamar lá, Patrick, ou amor, chama o marido lá, o meu sogro, para ir buscar, para retirar o carro, que elas não conseguem retirar. Então, são preocupações que nós temos, né? Porque, como disse o doutor Gilmar... vai tomar sopinha de capelete da hoje, como diz o doutor Gilmar, as pessoas, elas estão arrotuladas a pegar o carro do trabalho, de casa para o trabalho para casa, no mercado e volta. É sempre o mesmo trajeto. Quando sair do trajeto, muitas vezes, ela tem dificuldade. Então, se nós tiver a reciclagem ela mais vezes, seria positivo. Agora, são propostas, na minha concepção, que não precisariam ter sido colocados. Na minha concepção, como está hoje, eu estou dizendo como cidadão, como está hoje, eu concordo. Eu fiz essa fala durante a rádio essa semana, e um senhor me ligou, deu um intervalo, e ele me ligou, me disse, então tu é contra o governo Bolsonaro? Eu digo, não sou contra o governo Bolsonaro, votei nele, concordo com muitas coisas que ele quer discutir, agora são coisas como essa, que para mim não precisa ter mexido. Nós temos que mexer na reforma tributária, na reforma da Previdência, outras coisas bem amplas e maiores, nós temos que mexer. Agora, quando traz a prevenção, traz a segurança de uma vida, não tem valor, uma vida não tem valor. Olha só a minha situação como formador, né? E lá pelos meados de 1997, a gente já teve essa oportunidade de ter essa fala. Várias vezes eu fui pedir já uma entrevista com o senhor. A gente fala tanto em desenvolvimento do condutor, mas se nós tivéssemos em Passo Fundo um campo de treinamento, onde que um jovem que se habilita, ele não fica limitado até 40 km por hora, que ele não usa mais da terceira, quarta marcha. Nós estamos falando numa esfera tão grande, mas a gente tem que dar uma olhadinha lá na formação também. A formação, ela traz muitas consequências, que nem o senhor disse. Por que nós nos preocupamos de colocar e desenvolver 2 protótipos, né, que é a carcaça da frente de um carro e a traseira de um carro, onde que a pessoa após habilitada ou em processo de habilitação, ela vai para um campo de treinamento que o Passo Fundo, através da sua secretaria, nos cedeu. Ela é pequenininha, mas é o início de um pequeno projeto que ele pode se tornar grande para Passo Fundo. A gente sempre pensou dessa forma. Pedir também, se a gente pudesse estender esse mini campo de treinamento para motocicletas, que todo mundo é formado dentro de uma área totalmente fechada, então a gente está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Só que a gente precisa também de apoio e da infraestrutura. Tudo isso que a gente está debatendo, infrações de trânsito, a questão operacional, domínio do veículo, se a gente sair de uma linha de raciocínio que Passo Fundo conseguisse um mini campo de treinamento, onde que depois a gente levasse as pessoas para a via pública com um domínio maior, eu te digo que o trânsito também ele teria melhorado. Ok. Então o programa Câmara Debate de hoje está chegando ao fim. Teríamos outros pontos, outros tópicos para a gente debater um pouquinho mais, mas fica para um próximo programa então. Aguardamos o convite. A gente quer agradecer então a presença, Gilmar, vereador Patrick, secretário Fernando, obrigada pela participação e obrigada também a você que acompanhou o Câmara Debate de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá!